Olá, estamos juntos mais uma vez aqui pelo nosso canal. Eu espero que através desse canal, dessas mensagens, você que nos ouve esteja sendo abençoado ou abençoada através da palavra de Deus e que também esteja compartilhando esta mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas. E como sempre temos feito, quero compartilhar um texto bíblico para depois junto pensarmos um pouco, aprendermos um pouco da palavra de Deus. E o texto se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 31 ao 38. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz assim: Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda falta 4 meses para a colheita? Mas eu lhe digo: desperte e olhe em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Olhando para esse texto, eu quero pensar sobre desafios para a nossa vida. A nossa vida, ela sempre foi feita de desafios. Desde muito cedo, bem pequeno, nós já encaramos desafios. Quando criança, você vai lembrar, nós desafiávamos uns aos outros nas brincadeiras, fosse ela qual tipo de brincadeira fosse. Mas sempre houve desafios na nossa vida. E esses desafios, eles vão nos acompanhar até a nossa morte. Mas precisamos avaliar esses desafios que surgem na nossa vida para saber se são bons desafios ou não. Se devemos colocá-lo em prática ou descartarmos esses desafios. E nesse texto de João que nós lemos, Jesus apresenta alguns desafios aos seus discípulos que estavam com ele naquele momento. E ele apresenta aqueles desafios esperando que os discípulos colocassem em prática. E é sobre esses desafios deixados por Jesus aos seus discípulos que eu quero compartilhar com você que estará assistindo essa mensagem. Mas eu quero compartilhar esses desafios orando e desejando que você, ao ouvir essa mensagem, lendo esse texto bíblico, você coloque os desafios que eu vou apresentar a partir de agora em prática. E eu tenho certeza que se você colocar em prática esses desafios, muitas coisas mudarão na sua vida. O primeiro desafio que eu quero apresentar olhando para esse texto é o desafio da submissão. Isso mesmo. O versículo 34 que nós lemos diz assim: Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Submissão, fazer a vontade daquele que me enviou. Olha só,
Jesus está dizendo isso. Jesus viveu a vontade do Pai. Olha um texto bíblico que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10, que é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Jesus falando isso. Submissão. A obediência em Cristo nos nutre a nossa vida, boas coisas. Muitos cristãos, ou muitas pessoas também, mesmo que não seja cristão, vivem malnutridos pela desobediência. Ficam exaustos. Ou então muitos obedecem a um ativismo religioso, do fazer, mas não é um fazer pela submissão a Cristo. Que o desafio de encontrar o ritmo espiritual possa nos revigorar com alegria e possa nos renovar a cada dia. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando eu sou submisso a Deus, eu tenho minhas forças renovadas. Jesus ainda vai dizer lá em Mateus 11, de 28-30, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, quando nós somos submissos a Deus, nós temos as nossas forças renovadas, nós temos os nossos fardos, mesmo estando cansados, aliviados por Jesus. Precisamos ser submissos a Deus, agindo não pela nossa própria vontade, mas buscando sempre tomar decisões, consultando a Ele em oração. Então, para eu e você sermos submissos a Deus, nós precisamos fazer isso não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus através da oração. A submissão também, ela nos leva a ter uma vida no foco de Deus, ou seja, uma vida centrada em Deus, viver no centro da vontade de Deus, termos intimidade com Ele. A submissão nos conduz a um quebrantamento. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Salmo 51:17. A submissão nos leva a um quebrantamento. A submissão é, como diz Jeremias 18, no texto do vaso do oleiro. A submissão é o barro que somos nós, se rendendo às mãos do oleiro, que é Deus. Jesus fala isso em Jeremias 18. Logo no início ele vai dizer assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te, desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E aí Jeremias desce à oficina do oleiro, o oleiro está fazendo um vaso, esse vaso se quebra, ele pega o barro, refaz de novo, até ficar um vaso perfeito, como era o desejo do oleiro. Jesus vai dizer isso, que nós somos o barro na mão dele quando somos submissos. Jesus nos deixa grandes exemplos de submissão. Gosto de fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 48. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo submisso, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai,
Se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. A oração de Jesus no Getsêmani. Ou seja, aqui Jesus nos dá exemplo de submissão. Um segundo desafio que eu quero compartilhar é o desafio da visão. Não dizeis vós, faltareis ainda 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. Versículo 35. Levante os olhos, veja os campos, olhe as pessoas ao seu redor, como elas estão, de que forma estão vivendo, mas que esses olhares sejam como os olhares de Jesus. Veja as oportunidades que Deus coloca em suas mãos, de ajuda ao próximo, de compaixão e graça. O problema é que muitas vezes nós focamos nas dificuldades das pessoas. Nós temos que perceber o quanto essas pessoas estão carentes, quanto são problemáticas. E elas estão nessa situação, muitas das vezes, não é porque elas gostam, não é porque elas querem, é porque aconteceu algo. E elas estão em busca de uma mudança de vida, mas muitas vezes não tem força para isso. Então é você, é eu, somos nós que precisamos ter essa visão de reino. Então disse a seus discípulos, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita, mande trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9, 37 e 38. Jesus está dizendo que por falta de visão, está faltando trabalhadores. Muitas vezes você passa na rua, olha para uma pessoa e passa de largo, não ajuda. Ah, não adianta ajudar esse daí. Ah, se eu der um dinheiro para ele, vai tomar cachaça, vai usar droga. Será que Jesus, no seu lugar e no meu lugar, faria isso? Pensaria assim? Visão. Mateus também fala isso lá nesse texto que eu acabei de ler. Lá em Marcos 8, de 22 a 26, vai falar sobre um cego, o caso do cego de Betsaiba, Jesus curando ele. Lá em Lucas 7, 44, vai falar da mulher doente. E voltando-se para a mulher, disse, Simão, ver essa mulher, entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela molhou-me com as suas lágrimas e me enxugou com os cabelos. Aqui Jesus está falando daquela mulher que cuidou dele. Jesus tinha visão no seu ministério terreno. Ele curava, ele fazia milagres, ele ajudava necessitados. Você pode encontrar isso em Mateus 9, de 9 a 38. E ele vai dizer isso no final. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidão, compadeceu-se dela, porque estavam atribuladas e abatidas como ovelha que não tem pastor. Visão. Visão. A nossa visão precisa ser igual a de Jesus. Precisamos olhar à nossa volta, vermos quantas vidas estão indo para o inferno. É homens, mulheres, jovens se destruindo na prostituição, nas drogas, famílias se destruindo através de brigas essas que acabam ou em morte ou em divórcio, filhos matando seus pais, filhas indo para a prostituição. Enquanto isso, ficamos dando desculpa. Não tenho tempo para falar de Jesus, não tenho dinheiro para ajudar essas pessoas, o pouco de comida que eu tenho para mim e para minha família não dá para dividir.
E muitas outras desculpas que apresentamos, falta de visão. Mas olha o que a Bíblia vai falar para mim e para você pela falta de visão. Ezequiel, ele trata deste assunto. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte, mas você não lhe transmitir advertência para que mude sua conduta perversa e salve a vida, eles morrerão em seus pecados. E eu o considerarei responsável pela morte deles. É a Bíblia que está falando. É Ezequiel. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. Se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. E eu considerarei responsável. Percebe? A falta de visão no reino de Deus, na minha vida e na sua, o que pode causar. E você pode conferir esse texto. Está lá no livro de Ezequiel, Velho Testamento, no capítulo 3, do versículo 18 ao 21. Jesus fala isso. Se ele me mandar falar a alguém do amor dele, que aquela pessoa está vivendo em pecado, e eu não falar, eu não ajudar, eu não pregar o evangelho, aquela pessoa morrer em pecado, a culpa vai ser minha, a culpa vai ser sua. E aí eu quero compartilhar, pensando nessa questão da visão, o terceiro desafio: sentimento. Os campos estão maduros para a colheita. Vivemos em um mundo onde tudo acontece a uma velocidade ultra rápida. As drogas são levadas de um país para o outro, de um continente para o outro, em questão de horas. As informações via internet, intranet e tantos outros meios de comunicação são levadas quase que à velocidade da luz. As imagens chegam em questão de segundo, de um lugar para o outro. Agora é interessante, e você sabe disso do que eu vou falar, essa falta de sentimento que se abate em mim e em você. Quando nós ajudamos alguém, qual é a primeira intenção nossa? Pegar o celular, fazer uma selfie, filmando que eu estou ajudando alguém. Se existe um problema na rua que eu me detenho com ele, eu vou filmar. Para quê? Para mostrar para as pessoas que eu estou fazendo bem. Será que é isso que Jesus ensina? Será que era assim que Jesus fazia? Assistimos tudo, comentamos tudo, compartilhamos tudo, mas não fazemos nada para mudar este quadro da falta de sentimento, da falta de compaixão e graça. E nesse texto lido, Jesus fala: os campos estão maduros para a colheita. Talvez dentro da sua própria casa existe alguém precisando do amor de Jesus, da compaixão, de um abraço, principalmente agora nesse momento de pandemia, quando estamos trancados dentro de casa. Seu vizinho, será que você tem tempo para compartilhar algo de bom com seu vizinho? As redes sociais hoje, você compartilha quantas mensagens por dia? Mas quais dessas mensagens traz o sentimento do amor de Cristo? Há um texto na Bíblia que diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. O que eu quero dizer com esse texto? É hora de colocarmos a mão no arado e não olhar para trás. Imagine você, Jesus chegasse para você e falasse assim: o que você tem feito com as pessoas ou para as pessoas que eu coloco em seu caminho?
Qual seria a sua resposta? Qual seria a minha resposta? Não tive tempo, não sei pregar, não sei evangelizar, não tenho dinheiro para ajudar essas pessoas. Veja que são perguntas sem fundamento para Deus, pois Deus é o Deus do impossível. O texto que eu li de Mateus 9, 35 a 36 fala isso. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Veja, Jesus. E você? Lembra da minha pergunta inicial? Desafios para a nossa vida. Quais são esses desafios? O primeiro, submissão. O segundo, visão. E o terceiro, sentimento. Você precisa colocar em prática na sua vida esses desafios. Você precisa abraçar esses desafios, olhar à sua volta e ver quantas pessoas, no momento que você ouve essa mensagem, uma mensagem que não tem nem 40 minutos, tem uns 30 minutos mais ou menos. Em 30 minutos que você parou para ouvir essa mensagem, você já parou para imaginar quantas coisas aconteceram à sua volta? Então, após ouvir essa mensagem, faça um momento de oração, de reflexão da sua vida. Pergunte para Deus: Senhor, onde eu tenho falhado? O que me falta de visão? O que me falta de sentimento? O que eu posso fazer pelo próximo? Se você fizer essa pergunta ou essas perguntas a Cristo, no coração, Ele vai te responder e vai colocar vidas diante de ti. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que essa mensagem possa ter tocado ao seu coração e que você possa sentir o desejo de praticá-la. E a primeira maneira que você vai praticar é compartilhando ela com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas. E depois colocar em prática essas coisas. Lembrando lá do texto de Ezequiel, a Bíblia fala, se você não fizer, se você não anunciar, Deus vai cobrar de você. Que Deus te abençoe. Que Deus possa falar mais ainda ao seu coração.